E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. A gente está fazendo aí análise do livro Marketing de Conteúdo do Rafael Rez. E cada vídeo aqui representa um capítulo, né? Então eu leio o capítulo, tiro as minhas conclusões, faço algumas anotações e depois trago aqui a minha opinião embasada aí no capítulo do livro. Se você quiser adquirir o livro e ler ele inteiramente, você pode estar pegando aí pelo primeiro link na descrição. Vai ser redirecionado ali para a loja da Amazon. E se você quiser acompanhar aí a minha análise, né, e colocando a minha opinião também, vai estar o link da playlist completa do livro inteiro aí. Então, a gente está no capítulo 4, e o livro aí é dividido em 10 capítulos, então a gente vai ter aí 10 vídeos sobre esse livro. O capítulo 4 vai tratar aqui sobre estratégia e planejamento de conteúdo. Então, a gente vai ver aí tudo referente ao planejamento de conteúdo. Por definição, o autor traz: estratégia de conteúdo é a prática de planejar, criar, entregar e gerenciar conteúdo útil e interessante a um público-alvo específico. Então, aqui a gente já consegue separar 3 pilares, que são criação, entrega e gestão. Da criação ali, você já vai pensar qual formato de conteúdo você vai fazer, onde que você vai pesquisar, onde que você vai tirar ali suas referências, como você vai se planejar. Já na entrega, você vai pensar onde que eu vou publicar esse conteúdo meu. Quem será o responsável por fazer o conteúdo, gravar o vídeo, fazer a edição? Quem será responsável por isso? Já entra na fase de entrega. E na fase de gestão, aqui a gente já tem alguém que vai acompanhar após a publicação. Então, quem vai acompanhar ali os comentários, quem vai decidir quanto tempo esse conteúdo vai ficar disponível no ar e acompanhar de uma maneira ativa depois que o conteúdo for publicado. Então, a gente tem aí 3 divisões: criação, entrega e gestão. Algumas empresas têm adotado a prática de pegar um conteúdo, pegar ali um universo, né, um segmento de conteúdo e trabalhar muito bem nisso. Por exemplo, a Red Bull, que especializou ali os seus conteúdos para esportes radicais. Então vamos lá, ó, 3 pilares aqui no livro. Definição de um tema pelo qual o público-alvo é apaixonado ou possui demanda ativa. Nesse caso, ali a Red Bull colocou esportes radicais, então ela fala de todos os esportes radicais, e quem consome esse tipo de conteúdo tem aquela demanda de estar sempre assistindo, e quando assiste, vê a marca estampada. Número 2, concentração nesse assunto, não falar de tudo para todos. Então, eles especializam nesse tipo de conteúdo, e com isso eles conseguem ganhar ali uma certa autoridade no assunto. Então, quando você pensa em esportes radicais, provavelmente você também consegue lembrar da imagem da Red Bull. E o terceiro é tornar-se referência no assunto. Falar sobre o assunto melhor do que ninguém. Então, não necessariamente você tem que ser ali um escritor, algo nesse sentido. No exemplo aí da Red Bull, que fica ali transmitindo, sempre que passa na televisão, em revista, em alguma coisa assim, tem lá a marca estampada. Então, com isso aí, você também consegue ganhar essa autoridade. Aí o autor apresenta para a gente aqui um conceito chamado Golden Circle, que foi desenvolvido pelo autor inglês Simon Sinek, que publicou o livro Starts With Why, que seria Comece pelo Porquê. E a gente até lembra um pouco disso aí aqui em um coach brasileiro, né? Comece pelo como. E aqui a gente tem aqui também, ó. The Golden Circle é why, how e what. Seria porquê, como e o que. Why, que é o porquê. Explica o porquê você faz, qual é o propósito, ou seja, o significado de tudo. Por que a sua empresa existe? Qual é a causa maior? Por que você levanta e sai da cama todos os dias? Qual é a real motivação? Então, por que você está produzindo conteúdo ali pela sua empresa? Por que a sua empresa existe? Tem que pensar isso para você conseguir ter aí o primeiro pilar de um bom conteúdo. O segundo é how, que seria o como. Diz respeito ao como você faz as coisas. Esse ponto pode ser entendido como objetivos, as ações práticas e concretas que farão você alcançar o seu propósito. Aqui entram as crenças e valores que você tem. Então, como que você produz, como que você entrega o seu serviço, como que você produz ali os seus produtos, como. Pensar ali no como também vai te ajudar a trazer melhores conteúdos. E o what, que seria o quê? O que você efetivamente faz ou vende? Essa questão acaba sendo fácil de ser respondida porque quase 100% das pessoas das organizações sabem o que fazem. Então, você já sabe o que você faz. É importante também você saber o porquê você faz e como você faz, para que você consiga aí reunir o Golden Circle, que seria em português um círculo de ouro, e entregar ali o conteúdo mais embasado possível. E a gente pode pensar, a gente já sabe o que a gente faz, então agora basta a gente pensar o porquê e como a gente faz, né?
Mas não, aqui o livro traz a ideia, né, já embasado no Golden Circle, que primeiro você vai ter que falar o porquê você faz. E só depois você traz ali o que você faz. Porque as pessoas estão mais interessadas no porquê, na solução, do que no produto ou serviço em si. Fez sentido? Que você tem que pensar primeiro no porquê você entrega isso e só depois no que você entrega. Por exemplo, você limpa carros, esse é o seu o que você entrega. Só que o porquê você faz isso? Você faz isso porque você quer ajudar as pessoas a andarem em um carro limpo. Então, primeiro você vai falar da transformação, que é eu te entrego o seu carro limpo. E depois é o como, né? Eu faço a limpeza utilizando ali os materiais de melhores qualidades, já tenho aqui experiência no assunto. E por fim é o que é lavar o carro. Então, você tem aí o porquê vindo primeiro. Certifique-se de sempre falar o que sua marca, a sua empresa pode fazer e não somente o que ela é. E sempre foque mais ali na transformação que a sua empresa causa. E aqui tem um trecho interessante que diz: o que sua mensagem ajuda, seu conteúdo, é conseguir coordenar história e estrutura. Se sua mensagem não se relaciona com qualquer objetivo, é preciso revê-la. Então, você já tem que pensar, fazer um planejamento estratégico ali de qual história será contada para que você consiga mostrar o porquê, o que e o como você vai estar ajudando aí os seus clientes. Seu conteúdo pode ser específico e eficiente, mesmo que sua mensagem não fique tão explícita. A mensagem, ou seja, o porquê do seu negócio, ficará implícito dentro do seu conteúdo e ajudará a criar um posicionamento forte na mente dos seus leitores, leads, clientes e funcionários. Então, às vezes, você não vai falar ali explicitamente o porquê você faz aquilo, mas você vai mostrar que você faz com tanta dedicação, com tanto carinho, que os seus clientes já vão perceber assim que assistirem ou lerem ou ouvirem o seu conteúdo. Essa é a ideia, de sempre ter o porquê, mesmo que não esteja explicitamente sendo falado. E agora a gente vai falar de estratégia de conteúdo. Então a gente vai trazer 10 perguntas para te ajudar a definir a sua estratégia de conteúdo. A primeira delas é: qual é o seu objetivo? Então, o que você pretende atingir? Quais são as métricas que você vai acompanhar? As famosas KPIs. Quais são ali as métricas-chave que você precisa acompanhar? O segundo é: o que você vende? E aqui é muito fácil, né? Quais produtos ou serviços você comercializa? Então, isso aí já vai ser mais fácil de você responder. O terceiro é: o que seus clientes querem de você? Então, aqui você tem que pensar: como eu posso estar ajudando meus clientes, né? É o que eles esperam de mim. Como que eu posso estar resolvendo o problema dos meus clientes? A quarta pergunta é: qual é a sua história? Qual a mensagem da sua empresa, né? Qual a essência? O porquê a sua empresa existe, né? Por que a pessoa deveria considerar adquirir algum produto ou serviço da sua empresa? Por que a sua empresa existe? Qual a transformação ela busca entregar? A quinta pergunta é: o que você tem a dizer? Então você tem sempre que pensar qual a necessidade do seu público e o que você quer dizer para ajudar esse seu público dessa necessidade. A sexta pergunta é: qual o tipo de conteúdo é necessário para o seu cliente em cada etapa da venda? Por exemplo, alguém te conheceu agora, ou alguém que já está acompanhando você, ou alguém que já chegou pronto para comprar. Tem diferentes conteúdos para cada tipo de pessoa. E lembre-se que o cliente bem atendido, ele não só volta a comprar de você, mas ele também te recomenda para outras pessoas. A sétima pergunta é: como o seu conteúdo será distribuído? Será nas redes sociais? Será na rádio? Será no outdoor? Como você pretende distribuir o seu conteúdo? E a pergunta que você deve se fazer é: onde o seu cliente consome conteúdo? Onde o seu possível cliente está consumindo conteúdo, né? O seu lead. Você tem que estar lá. Se o seu cliente consome conteúdo lá, você tem que estar lá também. A oitava pergunta é: como a sua marca será encontrada através da rede de pesquisa? Então, sua empresa já tem ali um perfil no Google Meu Negócio, sua empresa já tem redes sociais, sua empresa já tem um site, como que a sua empresa será encontrada pelo seu público quando pesquisarem por você? A nona pergunta é: como você vai fazer isso acontecer? E seria um cronograma de trabalho. Então, uma vez que você já tem ali seus objetivos definidos, onde você vai fazer, você tem que ter ali o cronograma. Quando que você vai fazer determinada tarefa, quando será publicado, quando será entregue aí as suas tarefas. Então, você já tem que pensar também em um cronograma de trabalho. E a décima pergunta é: como você vai mensurar os resultados? Então, quando você faz qualquer coisa e não acompanha as métricas, você simplesmente está sendo amador, né? E a gente aqui não está aqui para ser amador, a gente está para ser profissional. Então, você tem que ter aí alguma maneira, algum sistema de estar controlando as suas métricas para saber se o que você está produzindo e entregando está cumprindo com o objetivo ou não. Agora o autor traz aqui uma ideia que nem sempre mais conteúdo é sinônimo de mais tráfego. E quando a gente fala tráfego aqui, a gente está falando mais pessoas visitando, mais impressões, mais pessoas conhecendo você através do seu conteúdo. E aqui a gente vai começar a falar um pouco sobre auditoria de conteúdo, né? Antes de você começar a
pensar sobre qual conteúdo você precisa, é preciso entender o que você já tem. Então, você vai voltar ali nas suas redes sociais, no seu site, no seu perfil do Google e ver o que você já tem hoje. Faça anotações de o que você postou que deu certo, o que você postou que não deu certo, o que as pessoas interagiram mais, ou o que ninguém chegou a interagir, e anote ali, pode ser no caderno, pode ser na planilha, o que você já tem. E fazendo isso, você já vai conseguir ali ter uma noção do que você pode estar produzindo. Ali já vai te trazer ideias. Quando você revisa o que você já fez, vê o que deu resultado, fica meio óbvio ali o que funciona para sua audiência e o que não funciona. E para você fazer essa auditoria, né, aqui vai 3 passos para te ajudar. Auditoria quantitativa. É basicamente o índice de tudo que você tem, ó. Qual conteúdo nós temos, como ele está organizado, quem o está criando, onde ele está armazenado e quais resultados vem gerando. Esse mapa produzirá o seu estado atual. Então você vai saber exatamente onde você está. 2, auditoria qualitativa. Nada mais é do que você ver ali a qualidade, né? Como que esse seu conteúdo tem ajudado a sua audiência. Então, o que o seu conteúdo diz? O conteúdo é útil? O conteúdo é usado pela audiência? Fornece respostas às dúvidas dela? É escrito profissionalmente, está no tom certo, né, no tom de fala adequado ali para a sua audiência, é o que você está vendo a qualidade das suas publicações. Primeiro você viu o que você já tinha, agora você está vendo a qualidade das suas publicações. E terceiro é você ter ali uma auditoria especializada. Aqui você vai ver o SEO, que você vai saber se o seu conteúdo está sendo encontrável nas redes sociais, no Google, nas fontes de pesquisa. Você vai ver também metadados, que são ali informações, links. Por exemplo, você tem ali um site, tem quantos links apontando para aquele blog, algo nesse sentido, assim. Se tem pessoas te marcando nas redes sociais ou não. E também a localização, se o seu conteúdo ali está chegando no seu público-alvo. Às vezes você está na rede social errada, às vezes você está fazendo um blog que ninguém lê. Então, a localização do seu conteúdo já está correta, você precisa analisar isso também. Tendo aí analisado o SEO, metadados, localização, tendo feito o estudo do que você já tem na sua rede social e a qualidade também desse conteúdo, você já começa a ter aí uma auditoria do que você já tem. E fica mais fácil de você fazer o seu planejamento estratégico. E aqui o autor sugere que você faça um inventário de conteúdo, faça uma planilha ali anotando o que você já tem, a descrição, o tipo de conteúdo, a persona e se precisa de alguma revisão. Ele até traz aqui como se fosse uma tabela para ilustrar essa ideia. E agora aqui dentro de planejamento de conteúdo a gente vai falar aí do famoso calendário editorial. Você precisa assegurar a recorrência e a relevância dos seus conteúdos, permitindo a entrega de informação com disciplina no tempo certo para o público-alvo. A ideia é criar um cronograma para definir conteúdos que serão produzidos desde a concepção até a divulgação. Então, o calendário editorial nada mais é do que, imagine que você tem um calendário normal, e que ele, cada dia do mês, vai estar falando assim, ó, hoje você precisa falar sobre tal coisa. E como que você vai definir isso? Você vai ter a sua linha editorial, que é diferente. A linha editorial é os assuntos que você vai tratar no seu perfil. E o calendário é dizer exatamente o dia que será publicado, exatamente aquela publicação, cada criativo, cada conteúdo. E um calendário editorial bem construído te permite controle das publicações, controle da responsabilidade da equipe, apontamento dos temas na necessidade do público, foco nos objetivos estabelecidos no início, definição de conteúdo a longo prazo. E aqui tem vários tópicos que o autor sugere para a gente colocar dentro da nossa planilha ali de planejamento de calendário. Por exemplo, vou citar aqui para você conseguir fazer a sua planilha. Dias da semana que o conteúdo será publicado, você já vai ter isso definido. Público-alvo e foco do conteúdo. E pode ter mais de um, porque você pode produzir conteúdo ali para quem é lead quente, lead morno e lead frio, né? Quem tá chegando agora no seu perfil e quem já tá ali mais aquecido. Tema da postagem, título da postagem, detalhes da pauta. Então, tudo isso aí você consegue já definir no calendário editorial, que vai ser sua headline, qual a descrição, o que vai ter naquele conteúdo. Link de referência também, você já consegue colocar ali no calendário editorial, para quem for produzir o conteúdo já ter uma certa referência. Palavra-chave, que são as famosas hashtags ali, quais são as categorias mais amplas ali do seu conteúdo. Aqui por baixo também categoria, objetivo de conteúdo, que é qual ciclo de compra a pessoa está, multimídia, que seria imagem, vídeos, gráficos, qualquer recurso visual incluso, responsável pelo conteúdo e prazos. Então, o calendário editorial, a coisa mais importante dele, além do tema, é também os prazos. Tudo precisa ser entregue dentro da data determinada. E assim, falando bem resumido,
O seu calendário editorial precisa ter quais serão os temas abordados, quais serão os títulos, as headlines que serão tratadas em cada conteúdo, qual será a quantidade, a frequência de publicações e quais serão as datas e horários dessas publicações. E a conclusão, né, de por que um calendário editorial é importante, porque quando você planeja com antecedência, você tem prazo para revisão, correção. Se você quiser já pensar hoje o que você tem que produzir hoje, você não tem tempo para corrigir, se caso der algo errado. Quando você planeja com 15 dias de antecedência, por exemplo, se você vai lá e faz um design, uma filmagem que não ficou tão legal, você tem tempo de corrigir e fazer uma melhor. Então, com isso aí, você consegue entregar mais qualidade. E aqui agora a gente vai falar de linha editorial e tom de voz. Lembre-se, calendário editorial é quando você vai postar tal coisa, e linha editorial são quais assuntos você vai falar. E aqui tem um trecho interessante no livro que diz: basicamente, para ter uma linha editorial de sucesso, deve-se trabalhar com temas interessantes aos seus leitores, mas é preciso ter sempre em mente que a maioria das publicações existe para vender alguma coisa, produtos, serviços, ou apenas servir como marca pessoal ou meio para gerar visibilidade. No caso do marketing de conteúdo, as vendas precisam acontecer de forma natural. Existe um processo, uma sequência, o que chamamos de jornada de compra ou funil de vendas. Aqui entra o famoso funil de vendas, que é o caminho que seu cliente passa até obter confiança em sua marca. A linha editorial deve facilitar o trabalho do conteúdo dessa jornada, tornando-o atraente ao consumidor. Imagina ali uma esteira ou uma escada onde a pessoa acabou de chegar, ela nem te conhece, ela não sabe o que você vende, não sabe nada de você. Se você já chegar simplesmente falando, ó, compra de mim tal coisa, a chance de você converter é muito baixa. Só que quando você vai trabalhando essa pessoa ali na escada e agora ela já te conhece muito, quando você oferece algo para ela já te conhece, já sabe da sua qualidade, você só precisa falar ali qual será o resultado do seu serviço, do seu produto, porque toda a sua confiança já foi construída ao longo do tempo. E aqui agora falando um pouco de tom de voz, né, como que você vai se portar, e não necessariamente somente de fala, mas também na escrita ali. Por exemplo, você pode soar profissional, mas não acadêmico. Você pode parecer profissional, mas sem trazer termos muito formais que vão dificultar o entendimento da sua audiência. Você pode ser confiante, mas não arrogante. Você pode mostrar que você sabe o que está falando, mas sem se colocar ali num patamar de arrogância. Você tem que ter cuidado ali em ser especialista demais, só que não ser didático, então você precisa ali saber ensinar também, saber passar o que você está entregando. E aqui traz mais um exemplo, Coca-Cola. A marca não fala sobre o produto em si, ela conta histórias, fala sobre os contextos nos quais o produto é consumido, isso faz total diferença. Pense, todas as vezes que você viu uma propaganda da Coca-Cola, são ali pessoas no jantar, ou algo nesse sentido. Você nunca viu uma propaganda da Coca-Cola falando assim: Coca-Cola, temos água gaseificada da melhor fonte, temos açúcar de tal, temos açúcar, temos outro ingrediente. Não, porque não fala do produto em si, fala da transformação, fala de como ele é usado ali no dia a dia. E para você produzir um bom calendário editorial, ter ali uma boa linha editorial, você tem que saber fazer boas perguntas. Porque o planejamento é feito a partir das perguntas certas. E boas perguntas levam a boas respostas, que por consequência também saem ali os melhores planejamentos de conteúdo. Tá, então quais seriam boas perguntas? Qual o papel que meu produto ou serviço tem na vida ou na empresa dos meus clientes? Essa é uma boa pergunta. Como meu produto ou serviço ajuda os clientes a serem melhores no que fazem? Como meu produto ou serviço já fez diferença para alguns clientes e como posso contar essa história de sucesso para outros clientes, mostrar ali prova de valor, prova social. Meu produto ou serviço ajuda meus clientes a economizar dinheiro ou aumentar a margem de lucro. Como? Então, não necessariamente o seu produto é o mais barato, só que você ajuda o seu cliente a ganhar mais e isso acaba se tornando mais barato para ele. É o famoso custo-benefício. Quais negócios poderiam ser mais lucrativos utilizando o que eu vendo? Como meus clientes podem usar o que eu vendo para oferecer um produto ou serviço melhor para os clientes deles? Então, algum treinamento, alguma coisa ali. Por exemplo, você vende um software ou você vende ali algum treinamento que você ajuda o seu cliente a atender melhor o cliente dele. E também case de sucesso. Como era antes da minha solução, quais os problemas essa solução resolveu e como ficou depois. Então, você mostra ali o antes e depois de você ter feito o trabalho ali para o seu cliente. Tudo é prova social. Aqui agora entra aqui numa parte teórica que diz os 3 Cs do conteúdo, que seria contínuo, consistente e convincente. Contínuo nada mais é do que você ter uma frequência de postagem. Não necessariamente tem que ser diária, pode ser uma vez por semana, uma vez por mês. Mas quando você tem ali essa continuidade de postagem, essa frequência, você já tem aí um pilar importante. Ah, uma vez por mês na rede social? Não, talvez aqui a gente está falando de um site, de uma revista. Na rede social tem que ser um pouco mais frequente, mas isso aí você vai analisar de acordo com que, onde o seu potencial cliente está consumindo conteúdo. O segundo C é consistente, que seria, né,
qual a consistência ali do seu conteúdo. Então, quando você fala que vai postar toda sexta e você não posta, o seu cliente está esperando, né? O seu lead está esperando receber aquele conteúdo. Então, meio que ele ficou acostumado. E se você não postou, ele veio com um erro, ele sente falta, e pode ser que até na próxima sexta ele não venha acompanhar de você, porque você falhou com ele. E o terceiro C seria convincente. E assim, em poucas palavras, é mostrar para o seu cliente o porquê que o seu conteúdo é o melhor para ele, o porquê que o seu produto ou serviço vai atender as demandas dele. E aqui chegou numa parte que eu fiz bastante anotações, você pode ver ele que escrevi, grifei bastante coisa, mas, em resumo, ser o melhor produto ou serviço não é um diferencial seu. Isso aí é a sua obrigação, você já tem que ter isso aí. Se você não tem, você está errado. O que você tem que promover é um conteúdo que conta a história da transformação que seu cliente vai ter se comprar de você esse produto ou serviço. Então, qual transformação você vai entregar? Por quê? Se você ficar falando só de si mesmo, só da qualidade do seu conteúdo, só da qualidade do seu serviço, do seu produto, o seu cliente não vai se interessar por comprar de você. Agora, quando você foca só ali em como você vai ajudar ele a ter tal resultado, como você vai ajudar ele a resolver tal problema, aí sim ele te dá mais atenção. E obviamente, você já vai entregar um bom produto ou serviço, porque isso aí é sua obrigação. Por fim, vamos ver aqui o resumo do capítulo de acordo com o autor. Estratégia de conteúdo pode ser definida como planejamento, desenvolvimento e gestão de conteúdo. O termo vem sendo utilizado por profissionais de desenvolvimento web desde o fim da década de 90 e funciona dentro do campo da experiência do usuário. Então é aquilo, você vai planejar, ver o que você vai publicar, mas também você tem que estar fazendo ali a gestão pós-publicação, para ver o que a galera está comentando, se a galera está curtindo, se está acompanhando, se está sendo útil ou não. Estratégia de conteúdo é a prática de planejar, criar, entregar e gerenciar conteúdo útil e interessante a um público-alvo específico. O conteúdo produzido pode ser tudo o que pode ser consumido online, disponibilizado em diversos canais, como sites, blogs, redes sociais, entre outros. Então, a sua estratégia ali é pensar desde o planejamento de o que você vai publicar, também vai tratar ali de como você vai fazer a criação desse conteúdo e também ali na parte da entrega. Isso tudo entra no planejamento estratégico. A gente pode organizar uma estratégia de conteúdo em 3 partes, que é criação, entrega e gestão. Uma estratégia de conteúdo de verdade não significa simplesmente produzir um monte de conteúdo, por melhor que ele seja. É preciso um roteiro para direcionar as publicações para metas, leads e engajamento. Então, você pode ali produzir um conteúdo de altíssima qualidade e ainda assim não conseguir ter um bom resultado, porque no seu planejamento você não pensou em como você pode transformar aquele lead em um cliente. Lembre-se de produzir ali o seu conteúdo dentro do círculo dourado, que é o porquê, o como e o que. Lembrar sempre de começar pelo porquê você está fazendo tal coisa, tal serviço, tal entrega. Lembre-se também das 10 questões que permeiam uma estratégia de conteúdo eficiente, que são: qual é o objetivo, o que você vende, o que seus clientes querem de você, qual a sua história, o que você tem a dizer, qual é o tipo de conteúdo necessário para sua marca em cada etapa do processo de venda, como seu conteúdo será distribuído, como sua marca será encontrada através das redes de pesquisa online, como você vai fazer isso acontecer, que é o cronograma de trabalho, como você vai mensurar resultados. Então, anote essas perguntas em uma planilha e no documento, e sempre quando você for revisar, montar ali a estratégia de conteúdo do seu mês, do seu trimestre, você faça essas perguntas para ver se você está sendo útil ou não a entregar esse tipo de conteúdo. Faça uma auditoria no conteúdo que você já tem, assim você consegue entender o que você tem, e que tipo de conteúdo e onde você pode melhorar, você já consegue ter uma noção ali de qual tipo de conteúdo as pessoas engajam mais ou não. Utilize um calendário editorial para saber quando publicar e o que publicar. Defina o tom de voz a ser adotado no seu conteúdo, se você vai ser ali uma autoridade no assunto, se você vai ser um pouco mais informal, esse tipo de coisa, você já tem que estar bem definido ali na sua linha editorial. Defina a sua história, saiba qual mensagem você quer deixar na mente dos seus clientes quando precisarem de você. Faça boas perguntas para saber o que é relevante para seus clientes no seu negócio. Então, aqui a gente resumiu o 4º capítulo do livro Marketing de Conteúdo, do Rafael Reis. Lembrando que, se você quiser ler o livro inteiro, vai estar aí o link da Amazon na descrição. Tem também aí o link da playlist completa da gente fazendo a análise. E nesse capítulo aí a gente entendeu um pouco sobre a estratégia, né? O planejamento de conteúdo, falando ali de calendário editorial, linha editorial, tom de voz, como que você faz o planejamento de conteúdo, como que você também organiza e analisa os conteúdos que você já fez e tira boas conclusões disso. Bom, esse é o vídeo de hoje, meu nome é Lon Carvalho, um abraço e até o próximo vídeo.